Pai, como é bom poder conversar contigo. Jesus nos ensinou que o Senhor, apesar de ser o todo Criador, ainda assim é nosso Pai. E em razão disso, podemos conversar com o Senhor de uma forma muito íntima, de uma forma muito presente, lado a lado, onde o Senhor é aquele colo, aquele abraço amigo, reconfortador para os nossos seres que ainda estamos nessa jornada de crescimento, de aprendizado e que por vezes nos sentimos exaustos, mas sabedores que o Senhor sempre está ao nosso lado, sempre está em nossos corações, sempre está na atuação de suas leis divinas. Nós seguiremos em frente com mais fôlego, mais fortaleza, mais amor por nós e pelo outro, porque isso faz parte de aprendermos a sermos cristãos. Que o Senhor nos auxilie para que os nossos olhos se abram, para que o nosso coração se abra, para que as nossas mentes se abram e assim a gente consiga ter uma visão, uma sensação, uma certeza de que o caminho que estamos seguindo é o melhor. Esteja sempre conosco, Pai. Assim seja. Boa noite, meus amigos. Hoje vamos ainda com base no livro Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Nós estaremos falando no tema Além das Aparências. No livro é uma parte muito interessante, né? Vocês sabem que às vezes o tema a gente utilizou alguns capítulos como referência, mas muitas vezes o tema que a gente indicou uma parte do livro também está em outras tantas partes, né? Não fica só preso àqueles capítulos. Mas nos capítulos que nós indicamos para essa leitura, que foi dos 65 ao 68, ele nos traz uma parte muito marcante, que é essa visão além das aparências. Bem, vemos que neste capítulo a gente pode ver o quanto pode ser difícil nós enxergarmos o outro na sua essência, enxergarmos o outro além daquilo que ele parece demonstrar para nós. O mais engraçado é que quando a gente olha presta atenção neste título, Além das Aparências, a gente pode fazer rapidamente um direcionamento para o outro na nossa vida. Uma análise de como que nós enxergamos o outro, os outros, a comunidade, né, uma nação, um povo, não importa. Mas, por vezes, falta-nos parar e pensar como que nós podemos nos enxergar, ou seja, além do que nós aparentamos para o outro, além do que nós aparentamos para nós mesmos, será que nós, na maioria das vezes, estamos sendo honestos com o outro e conosco? Eu sei que pode parecer algo que traria estranheza para nós quando a gente pensa o seguinte, mas como assim? Sabemos que a gente usa máscaras, né, em muitas situações, mas nós estamos sabendo o que que nós estamos fazendo. Bem, dentro de um contexto de seres que estão ainda caminhando na jornada evolutiva, que ainda estão buscando o seu progresso nesta caminhada, nós precisamos lembrar
que quando nós vestimos as nossas máscaras, nem sempre nós temos noção de que ela é uma máscara. Quantas vezes nós nos surpreendemos com determinadas posturas que tomamos? Se nós ainda estamos nos surpreendendo com determinadas posturas que tomamos e nos surpreendemos porque hoje já estamos num patamar de análise pessoal, de que nós estamos num patamar em que nós nos colocamos frente a nós mesmos e já não tememos tanto vermos quem nós estamos ou quem nós somos, então nós ainda estamos olhando para nós ante a aparência que nós deixamos externar para o mundo e esquecemos de que nós somos muito além disso. Se fazemos isso conosco, se nós acreditamos nas nossas facetas mascaradas, imaginem o quanto nós julgamos o outro através de suas máscaras. Já pensaram nisso? Muitas vezes vocês podem pensar o seguinte: ah, mas o outro, ele normalmente me escandaliza quando ele está sem a máscara, quando ele se mostra como é. Será? Será que quando o outro ele está mostrando uma faceta de quem ele verdadeiramente está mostrando quem ele é? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre quem nós somos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu demonstro uma certa violência nas minhas ações, na forma que eu falo. Eu demonstro uma certa violência que há em mim. Então, as pessoas olham para mim e falam o seguinte: nossa, mas a Adriana é muito violenta, ela não é uma pessoa muito pacificadora. Ok. Essa pessoa que fez essa análise de mim, ela está correta? Talvez, se ela perguntar para a Adriana o que ela acha de si mesma, a Adriana pode chegar e falar o seguinte: sim, eu percebo que existe uma violência em mim. Eu sou daquela, por exemplo, que quando o Leonardo ele faz aquelas brincadeiras sem graça, eu vou lá e dou um tapa no ombro dele. Como é que você tem coragem de fazer isso, Leonardo? Então, eu sou uma pessoa que realmente eu acabo escambando para a violência, né? E tal. E aí, o que acontece? A Adriana reforçaria a visão daquela pessoa, amiga ou não, que está enxergando essa violência na Adriana. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho além. Será que a Adriana ela é só a violência? Não, né? Porque em muitos momentos ela pode saber acalentar, em muitos momentos, ela pode ser uma pessoa pacificadora. Em muitos momentos, a Adriana ela pode agir completamente ao inverso dessa pessoa violenta que ela ainda diz possuir. Então, eu posso fazer uma análise da Adriana por uma única ação que ela teve? Se é desta forma, se eu não posso fazer uma análise de ninguém, né? Porque eu estou usando eu aqui como exemplo, mas eu não posso, eu não posso fazer uma análise, um julgamento de ninguém por uma única atitude que esta pessoa teve. Ah, mas vamos concordar que por este exemplo que você está usando da Adriana, então a Adriana, você não pode dizer que a Adriana não é violenta. Eu posso dizer que para determinadas situações a Adriana, ela pode agir com violência. Mas vai ser para todas as situações? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
A Adriana, ela pode levar para vocês uma aparência de uma pessoa violenta, mas ela não ser plenamente violenta. Por quê? Porque ela já conseguiu lapidar em si uma pessoa mais, é, uma pessoa menos violenta do que antes ela era. Estão percebendo? Mas por que que a Adriana concordou com esta terceira pessoa? Porque eu, naquele momento, acreditando-me violenta, o que que eu fiz? Generalizei uma Adriana numa única característica. Nós, normalmente, quando olhamos para o próximo, nós precisamos olhar além das aparências. Por que precisamos? Vamos lá. Eu, por exemplo, tenho uma existência onde tenho muito pouco contato com o Leonardo, muito pouco. De vez em quando, quase nunca eu encontro o Leonardo, ok? Então, até que ponto eu preciso fazer toda uma alteração na minha existência por causa de Leonardo? Hum? Pensaram? Verdadeiramente, eu não preciso fazer nenhuma alteração na minha vida por causa de Leonardo. Porque eu quase nunca vejo Leonardo? Não, porque eu não sou obrigada a nada, lembra? Eu tenho livre-arbítrio e eu posso fazer a escolha que eu quero. Mas se eu hoje estou imaginando que, apesar do pouco contato que eu tenho com um amigo chamado Leonardo, eu já começo a compreender que as minhas ações precisam ser melhor lapidadas. Significa dizer que, apesar do pouco contato que eu tenho com Leonardo, Leonardo está trazendo para mim uma lição de vida. O que o Leonardo fez então? Qual é o nível de influência que o Leonardo teria na minha vida? Eu disse para vocês, quase nenhuma. Nível, quase nenhum, nada muito especial. Mas a partir do momento que eu começo a compreender que qualquer pessoa que passe pela minha vida não foi por acaso, e que essas pessoas podem trazer uma lapidação, um aperfeiçoamento em razão do meu querer para mim, cada pessoa que vivenciar, que estiver na minha vida por pouco tempo ou muito tempo, não importa, ela deixará comigo algo que é dela. Mas será que eu consigo aproveitar isso bem? Se meu julgamento ele for um julgamento extremo, do tipo, Leonardo, eu quase não encontro Leonardo, Leonardo não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, então eu não tenho que aproveitar nada do que ele trará para mim. Concordam comigo que isso é um julgamento extremo? Concordam comigo que eu não estou compreendendo a participação pequena, mas essencial na minha vida daquela pessoa que chegou, ficou por um tempinho e daqui a pouquinho vai embora? Será que eu estou me dando a oportunidade desse aprendizado pela minha exaustiva repetição de julgamentos face às pessoas que estão ao meu redor? Se vocês não pararam para notar, o que eu estou falando aqui tem tudo a ver com a aparência do relacionamento que eu tenho para com Leonardo.
Não pareceria uma amizade muito superficial ou um coleguismo muito superficial? E em razão disso, eu enxergo esse relacionamento sem tanta importância. Mas quem são as pessoas que estão na nossa vida? Que seja por 5 segundos, que seja por 1 minuto, 10 horas, 10 anos, a vida inteira. Quem são as pessoas que estão na nossa vida? Às vezes, a gente liga o rádio e escuta uma pessoa trazendo uma mensagem. 2 minutos de mensagem. 1 minuto de mensagem. E essa mensagem cai como se fosse, sabe? Aquela gota que faz enorme diferença na nossa vida, que nos faz raciocinar. E se nos dermos possibilidade, aplicar aquilo que a pessoa trouxe naquela mensagem. 1 minuto. Nunca mais ouvi uma mensagem dessa pessoa. 1 minuto. E esse 1 minuto, em razão de eu ter buscado compreender que aquilo pode ter vindo no momento certo, na hora certa para eu poder escutar, fez grande diferença para mim. Talvez não naquele momento, mas eu escutei, semente lançada. Quem sabe quando ela germinará? Leonardo, A pergunta é: escuto de vez em quando a frase, a primeira impressão é a que fica. Isso quer dizer que a parte mais forte da personalidade de uma pessoa, quando a não conhecemos e a vimos pela primeira vez, é a que mantemos em nossa mente? eu não diria isso, porque às vezes a primeira impressão pode estar vindo de uma parte mais enfraquecida da personalidade da pessoa. Ela só foi marcante para nós, porque ainda existe isso. Às vezes você tem contato com uma pessoa e esta pessoa, ela foi tão nula para você que o seu primeiro contato com a pessoa não te marcou em nada. Mas o segundo, o terceiro contato, onde ela estava numa experiência de vida, onde ela agiu efetivamente, foi o momento em que você se deixou marcar, né? Se deixou marcar por aquela pessoa. É um momento mais marcante, a parte mais marcante da personalidade da pessoa, pode até ser, mas lembre-se que o que chama a atenção naquela pessoa, o que chama a sua atenção naquela pessoa, possivelmente é algo que você precisa enxergar. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a pessoa, vamos usar, naquele primeiro encontro que você teve com ela, aquela pessoa, ela te trouxe, ela demonstrou para você uma riqueza de personalidade que você nem consegue compreender. Mas o que vai marcar não é a parte mais forte de sua personalidade, é aquilo que você precisa enxergar, é aquilo que você está sedento em enxergar. E como muitos de nós, ainda têm a tendência de fixar-se naquilo que pode ser mais negativo,
das experiências, às vezes você acaba se fixando muito mais nas reações negativas da pessoa do que naquilo que ela estava superando da vida dela e que você nem percebeu. Então, também é algo para a gente pensar. O nosso irmão, o nosso próximo, é um baita espelho para nós podermos nos enxergar. Léo, De que forma, né, como você tem colocado nesse início, né, é, esse orgulho, esse preconceito que a gente tem, né, de uma forma exacerbada, né, quando a gente não conhece outra pessoa, podem distorcer a nossa percepção da realidade e, com isso, dificultando o amor genuíno e a empatia que a gente sente pelos outros. você pode repetir? Tá. De que forma o orgulho e os preconceitos exacerbados podem distorcer a nossa percepção da realidade e, com isso, dificultando o amor genuíno e a empatia pelos outros? Vocês sabem que o que a gente enxerga sempre, sem exceção, é a nossa interpretação da realidade. Cada um de nós enxerga a vida de uma forma diferente. O que para mim está um dia glorioso, para o outro pode estar extremamente cinzento e dolorido. Cada um de nós vai enxergar a mesma experiência que está acontecendo à nossa frente, e se formos questionados sobre o que estamos aprendendo com essas experiências, cada um de nós vai indicar algo que faz que foi mais marcante para cada um de nós, a mesma experiência. E talvez a gente até descreva essa experiência de uma forma muito diferente. Muito diferente. A gente pode descrever a experiência de uma forma muito igual, mas no momento em que falar assim, interprete essa experiência para mim, acabou. Se ninguém escutar a resposta do outro, se nós, cada um der uma resposta, possivelmente as respostas vão ser diferentes, em outros patamares, outros ângulos de visão. Isso significa como que nós ainda estamos com uma visão limitada sobre as verdades espirituais. Como que a gente está vivenciando as nossas experiências na limitação dos nossos aprendizados. E nos surpreenderemos e poderemos até discutir com o outro quando virmos que a descrição dele vai ser diferente da nossa. E discutiremos porque nós vamos querer provar que a nossa verdade tem que sobrepujar todas as outras. Então, é aquela historinha que possivelmente todo mundo conhece, né? De existirem duas pessoas, uma de frente para a outra, e existir um número no meio das duas. O número é o número para uma é o número 6 e para outra é o número 9. Quem é que está com a razão? Ambas, né? Mas para que eu possa compreender a resposta do outro, o que que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ir além das aparências? Eu não tenho que ir para o lugar dela, colocar-me, escutá-la para entender o parâmetro que ela está tendo para ela poder enxergar o 9 em vez do 6? E talvez, mesmo ela explicando com detalhes, talvez eu ainda não compreenda e vou continuar dizendo que era 6.
E aí? Léo, não sei se eu respondi. Você pode ir copiando no chat, Léo? Hein, tô mandando as perguntas tudo no seu chat, tá? E não Você está que fica- vindo, não. Tá, palestrante Adriano, tá aqui, olha aí. Vou mandar outra agora. Tcharam. É. Ah, eu tenho que apertar esse botão aqui. Ah, tcharam, tcharam. Desculpa, desculpa. Então tá bom. A pergunta é, né? Já que só você sabe qual é a pergunta, né? Então tem que não deixar o povo curioso, né? Então vamos lá. Como é que a espiritualidade nos orienta a exercer a vigilância dos pensamentos para discernir a verdade por trás das aparências, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos? Então, se eu for responder ao pé da letra, como a espiritualidade nos orienta a exercer a vigilância, eu diria para cada um de vocês que ela sempre nos orientará para que a gente ore e vigie sempre, né? Essa é a resposta, mais do que direta. Utilizemos-nos da oração para o nosso equilíbrio e observamos a, os pensamentos para que nós até percebamos como nós estamos naquele momento. Por quê? Porque pelos pensamentos que nós vamos tendo, a gente também tem uma pequena dica de como nós estamos naquele exato momento da nossa vida. Mas como assim? Como assim? Uai, vamos lá. Eu posso estar muito bem, vocês olham para mim, eu estou zen, né? Todo aquele jeito. Né? E estou lá zen, todo mundo assim, nossa, mas como a Adriana, né? Como a Adriana é equilibrada, né? Como a Adriana ela consegue no meio desse caos estar assim, tão em paz consigo mesma. Só que a Adriana, dentro da cabeça da Adriana, está aquele caos, né? Aquela coisa, aqueles pensamentos que vão, voltam, se batem, é aquele caos todo. Então, pela aparência, a Adriana está em equilíbrio, mas por dentro da Adriana existe um vulcão onde os pensamentos eles estão assim acelerando ao máximo a Adriana, dificultando até a sua própria harmonização. Então, esse é um exemplo. Bem, eu chego e eu aparento estar calma, mas não estou. Se eu aparento estar calma, mas não estou, eu estou levando para as pessoas que estão à minha frente, quem está me olhando, um estado de espírito que não é compatível com o que eu estou vivenciando ali. Tudo bem, é ruim? Não, não é ruim. A Adriana está querendo confundir a todos, a Adriana quer está vestindo uma máscara para que todos achem que a Adriana é o máximo. Não, não é isso. O que a Adriana está fazendo? Ela está tentando, por ela própria, buscar o equilíbrio. Como buscar o equilíbrio? Através de uma centralização de si mesma, na observância dos pensamentos. Observar os pensamentos não é fazê-los parar, não é deixar a pomba pousar e criar ninho. Observar os pensamentos é você perceber até qual é o conteúdo desses pensamentos. Então, se você está com pensamentos de revolta, desequilibrados, você olha e fala: Nossa, mas o que está acontecendo comigo? Não é você dar bola para os pensamentos, é você perceber qual é o nível, né, de agitação, de desequilíbrio que você está vivenciando naquele momento. Isso é uma forma de vigilância. E a oração? A oração, gente, já foi falado inúmeras vezes e eu indico que vocês vejam, revejam, né, a palestra que foi dada pela Roseli, O Poder da Oração, acho que foi há umas 2 palestras para trás, se eu não me engano,
Eu falo para vocês que vale a pena. Observem que a oração, ela não precisa ser uma ladainha, né? Ou seja, palavras decoradas, onde você não está sentindo aquilo que você está falando. A oração, ela pode ser simplesmente um silêncio reconfortador. Então, os pensamentos estão vindo, eu só os estou observando e deixando passar, e dentro do meu silêncio frente aos pensamentos, eu vou me reconfortando. A vigilância, ela também, as orações também são isso. A vigilância é você permitir que os pensamentos cheguem, mas você não permitir que eles formem aquele ninho. Então, quando se pergunta como a espiritualidade nos orienta a exercer a vigilância dos pensamentos para discernir a verdade por trás das aparências, é nós podermos associar o que estamos sentindo com os pensamentos que estão chegando na nossa cabecinha. Por quê? Não se esqueçam que os pensamentos, eles podem não ser todos nossos. Lembram? O pensamento pode ser meu, mas o pensamento pode ser sugerido. Se eu capto um pensamento que está por aí, né? Por aí, se eu capto um pensamento que está por aí, é porque eu posso estar permitindo uma abertura para uma energia desse tipo de pensamento. Então, no momento em que eu capto um pensamento, e aí capto, gente, pode ser, como dizem, né? Tá aquela energia no ar e eu vou captando o pensamento daqueles que estão ao meu redor, esses pensamentos podem ser efetivamente sugeridos para mim. Se eu aceito este pensamento, se ele começa a ser alimentado por mim ou por estes irmãos que se encontram ao meu redor, qual é o nível de equilíbrio que eu me encontro? Qual é a sintonia que eu me encontro? Concordam? Então, neste momento, para que eu possa discernir a verdade, eu preciso ser honesta comigo. Por quê? Porque muitas vezes nós damos ensejo a culparmos quem está fora, querendo nos eximir de nossa responsabilidade ao absorvermos estes pensamentos. Não é mais fácil eu dizer, nossa, eu fiz isso porque estava obsidiada, do que eu dizer, nossa, eu fiz isso porque eu estava em plena sintonia com meu irmão que pensa da mesma forma que eu. É fácil a gente confessar isso? Né? Não. Mas, quando nós confessamos isso, o que que nós estamos fazendo? Verdadeiramente, nós estamos saindo do buraco. Se eu culpo a espiritualidade, e aí pode ser de qualquer lado, se eu culpo a espiritualidade pelas escolhas que eu faço, eu não saio do lugar onde eu estou. Então, está na hora de eu parar e pensar a que ponto eu preciso me responsabilizar por por eu abraçar sugestões, energias, formando meus pensamentos. É, eu não acabei não respondendo plenamente a pergunta anterior, né? Porque eu não tinha visto a pergunta, eu fui responder. Quando ela fala de que forma o orgulho e os preconceitos exacerbados podem distorcer nossa percepção da realidade,
dificultando o amor genuíno e a empatia pelos outros, eu queria complementar a minha resposta. Por quê? Quando a gente fala de orgulho, a gente fala de preconceitos, nós estamos falando desculpa, no ápice da nossa ignorância. Usarmos de nossa análise, né, das aparências com o orgulho e o preconceito é o ápice da nossa ignorância. Mas como assim? Bem, o orgulho ele faz parte de nós. A gente sabe disso. E o orgulho em si, ele não é negativo. A gente também sabe disso. Em que sentido? Porque, como nós sempre afirmamos, nós termos o orgulho como uma forma de nós nos impulsionarmos para alcançarmos, valorizarmos aquela pessoa que estamos nos tornando, valorizarmos as nossas vitórias, nós usarmos do orgulho não é negativo, ao contrário, o que nós estamos fazendo é nos incentivando a seguir em frente. Mas quando nós falamos sobre este orgulho que faz uma análise da aparência, um orgulho que ele nos coloca acima das outras pessoas, porque nada mais, nada menos do que nós fazemos associando o orgulho ao preconceito, é nós nos colocarmos acima de quem está, ao nosso olhar, abaixo de nós. Concordam comigo? Então, se eu, por exemplo, eu pego junto com essas duas, vou chamar de, é, vou chamar de características, tá bom? Junto com essas duas características que eu tenho em mim ainda, que estão exacerbados, que estão desequilibrados, que fazem parte, eles espelham a minha ignorância a respeito, né, das figuras, das criações divinas junto à minha vivência, se eu me utilizo delas para analisar a vida e as pessoas, ou tudo que há na vida, o que eu estou fazendo, e a palavra está aplicada corretamente, é distorcendo a realidade em que eu vivo. E desta maneira, a partir do momento que eu distorço a realidade, me coloco acima das pessoas que estão no meu convívio, eu não conseguirei sentir a empatia, muito menos um amor que foi chamado aqui de genuíno, porque neste momento a única pessoa que eu estou amando sou eu mesmo, num amor desequilibrado, claro. Percebem? Então, se nós tivermos que analisar a realidade na qual nós vivemos, nós precisamos ser muito honestos conosco, utilizando quem nós somos. Sim, então, vamos lá, vai parecer até uma contradição, mas se eu sou uma pessoa orgulhosa, preconceituosa, vaidosa e todos os osa da vida aí, se eu, por exemplo, sou isso tudo, eu vou fazer uma análise da minha vida com todos esses osas, ok? Mas sabedora de que eu sou portadora dessas características, dessas personalidades em mim, se eu sou portadora, eu saberei que a minha análise ela ainda estará prejudicada por essa minha ignorância. E faz grande diferença isso. Pela minha honestidade, saberei que a minha análise ela ainda não estará completa, muito menos facilitada por essa minha ignorância. Tudo bem? Fala, Léo.
Diante de tudo, né, como podemos evitar julgamentos precipitados e construir uma verdadeira sabedoria nas nossas interações? Eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu hoje sou uma pessoa que, ao fazer qualquer tipo de análise das coisas que existem na minha vida, e eu faço ainda com base na minha ignorância, é porque eu efetivamente estou dando tudo o que eu tenho. Se eu não consigo fazer ainda baseada numa sabedoria, é, que não está eivada com a minha ignorância, que não está contaminada pela minha ignorância, então é porque eu ainda não possuo sabedoria suficiente para isso. Mas, vamos lá, somos caminhantes, somos aqueles que estão numa jornada para adquirirmos conhecimento, para nos tornarmos sábios neste angariar de lições e aprendizados. Então, para que eu possa evitar julgamentos precipitados, para que eu possa evitar de julgar, simplesmente julgar, eu preciso aprender uma nova metodologia. Se eu julgo hoje, é porque eu só sei agir desta forma para eu poder angariar mais entendimento. Escutem o que eu estou falando. Para que eu possa fazer uma modificação deste proceder na minha vida, ou seja, achar uma outra forma de eu, eh, de eu angariar conhecimento e sabedoria nesta minha caminhada e substituir esse julgamento por qualquer outro proceder, eu preciso aprender essa coisa nova. Hoje, nós estamos escutando da espiritualidade que essa coisa nova seria o quê? Não seria um julgamento, seria uma análise. O que é uma análise? Eu deixo de julgar a pessoa e eu analiso a atitude dela. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue sentir a diferença. Se eu pego uma pessoa do meu convívio e essa pessoa age de uma forma que, ao meu ver, foi inconcebível. Se eu olhar e eu percebendo que ela fez dessa forma, se eu a julgar pela atitude inconcebível que eu presenciei, se eu a julgar, o que vai acontecer entre mim e ela? Possivelmente a nossa relação se findará. Por quê? Porque eu deixarei de confiar nessa pessoa, concordam? Porque eu acreditarei que uma pessoa que agiu daquela forma pode não ser uma pessoa confiável. Tudo bem? Estou variando? Acho que não, né? Então, mas se eu analisar que esta pessoa, diante de tudo o que esta pessoa demonstra ser enquanto estamos convivendo nesta vida, diante de toda a ignorância que ela já manifestou frente a outras experiências da vida, no momento em que eu fizer a análise da ação dela, eu possivelmente poderei ver coerência da atitude dela para quem ela é até agora.
se é desta forma, quando eu julgo a ação e não julgo a pessoa, quando eu percebo que a pessoa ela ela tem menos recursos do que eu desejaria para ela, o que acontece com a nossa relação? Possivelmente, a nossa relação ela pode estar um pouco mais segura do que quando eu a julgar pela ação que ela realizou. Deu para entender ou não? Façam assim ou façam assim? Ok. Eu percebi que para algumas pessoas o que eu falei poderia ficar um pouco mais difícil de entender. Vamos lá. Quando eu faço um julgamento, vamos tentar usar a mesma palavra. Quando eu faço um julgamento em relação a uma pessoa que é do meu convívio, eu posso julgar a pessoa ou julgar a ação da pessoa. Tudo bem? Quando eu julgo a ação da pessoa, eu começo a perceber que esta pessoa ela tem uma potencialidade de realizar muitas coisas boas, mas também muitas coisas equivocadas. Isso é porque eu estou analisando a ação da pessoa. Eu estou julgando a ação, não a pessoa. Se eu sou uma pessoa que eu sou capaz de fazer coisas boas e coisas não tão boas, significa que eu sou uma pessoa má ou uma pessoa boa? Significa somente que eu sou uma pessoa e que, em razão da minha ignorância, para algumas coisas eu já conquistei uma sabedoria e, diante dessa sabedoria, eu já consigo agir de forma mais acertada. Mas, em razão da minha experiência de vida, tem coisas que eu ainda não aprendi, e é em razão disso eu posso ter ações equivocadas. Quando eu faço esse tipo de associação, o meu julgamento ele pode deixar de ser precipitado, que é o objetivo da pergunta feita. Ele deixa de ser precipitado. Por quê? Então, vou dar um exemplo. Hoje o Léo é a minha cobaia. Então, o Léo chega, o Léo chega e ele faz o quê? Ele tem uma atitude extremamente grosseira com a N, extremamente grosseira na minha frente. E eu olho e falo o seguinte: meu Deus do céu, como o Léo é grosso. No momento em que eu falo que o Léo é grosso, o que eu fiz? Como diz aquela criança, né? Eu peguei o Léo todinho, todinho, e disse que ele é grosso. Mas quantas vezes eu já vi o Léo sendo extremamente cavalheiro com a N? Um marido excelente, carinhoso, atencioso. Então, como eu posso falar que o Léo ele é grosso, totalmente grosso, se ele tem aqueles momentos em que o Léo ele foi atencioso, ele foi carinhoso? Como que eu posso fazer isso? Então, no momento que eu chego e falo, nossa, como o Léo, neste momento ele foi grosso, ou seja, a ação dele, a grosseria dele, nossa, então o Léo ainda é capaz de fazer grosseria. Como fica a minha relação com o Léo? Se eu tenho essa análise para eu discernir que em alguns momentos o Léo ele é grosso, mas em outros ele não é, então o Léo em si ele é uma pessoa, tão somente uma pessoa que está caminhando na sua evolução e que tem momentos, algumas coisas, o Léo ele ainda não acerta e tem momentos que em algumas coisas o Léo acerta. Então o Léo é bom ou o Léo é ruim? Ele é um filho de Deus que está tentando acertar. Ah, mas existem pessoas que, pelo amor de Deus, sabe, fazendo essa análise, a gente só lembra de coisas ruins.
Então, neste momento, nós até podemos dizer que essa pessoa, ela ainda está vivenciando um momento de muita ignorância. Mas eu tenho certeza que com algumas pessoas, talvez poucas, mas com algumas pessoas, essa pessoa, ela age de forma diferente. Entenderam? E se essa pessoa, com algumas pessoas, ela age diferente, significa, ou com algum animal, tá? Que hoje em dia a gente também vê isso. Às vezes essa pessoa, em razão de suas crenças limitantes, em razão dos seus traumas desta vida ou de vidas passadas, a pessoa ela fica tão limitada a confiar num outro ser humano que ela acaba fazendo o quê? Colocando todas as suas emoções, todos os seus sentimentos em animaizinhos. E aí você vê essa pessoa extremamente amorosa com seus animais. Como eu posso dizer que essa pessoa é ruim? Aí, de novo, só para ficar mais descontraído, vocês olham e falam assim: mas tem aqueles assassinos que amam o seu pet, mas mata todo mundo. De novo, será que este assassino ele mataria outros pets? Ou mataria o seu pet? Hoje, talvez ele esteja matando todo mundo, porque existe dentro dele uma crença, existe um trauma em que ele acha que o ser humano hoje não vale nada. Ah, mas é obrigação minha tentar descobrir o que que ele pensa para eu poder compreendê-lo? Essa é uma pergunta boa. Nossa, a pessoa que fez é muito inteligente. Mas vamos lá. É uma obrigação sua pensar, ter que pensar que o outro, dar desculpas para o outro? Obrigação? Não. Mas eu tenho certeza que diante da sua ignorância, você gostaria que alguém, se esforçasse um pouquinho para te compreender melhor. E, de novo, quanto mais nós nos tornamos empáticos, quanto mais nós buscamos a compreensão alheia, mais nós nos tornamos empáticos com as nossas próprias dificuldades e compreensivos nas nossas ignorâncias da vida. Porque o outro ainda está sendo o nosso espelho. Eu hoje posso não matar, como foi o exemplo último, eu posso não matar, mas em alguns momentos posso dizer a você que se isso ainda me traz extremo desconforto, é porque eu ainda estou num momento que eu poderia ser capaz de, justificadamente falando. A justificativa dele hoje é que não me convence. Léo, Bora lá. Posso enganar a mim mesmo em relação a quem estou ou quem sou? uma vez foi falado o seguinte, que nós, o nosso templo, nós somos aqueles que sabemos exatamente o que existe em nós. Por quê? Porque tudo que existe em nós foi trazido por nós. Então é como se o nosso templo fosse uma casa. E tudo que existe nessa casa fui eu quem trouxe para dentro dela. Certo? Então, como eu posso não saber que existe, que alguma coisa que eu trouxe para dentro da minha casa não está lá? Como eu posso dizer que eu não sabia? Bem, se nós colocarmos isso na ideia de um exemplo concreto, nós poderíamos dizer quantas vezes nós, dentro da nossa casa, a gente se deparou com alguma coisa e a gente afirma o seguinte: Nossa Senhora, eu tenho isso? Eu comprei esse negócio? Quando foi que eu comprei isso? Quantas vezes?
falando de uma forma muito natural, tem coisas que a gente compra por impulso. Bota lá dentro do armário e esquece que está lá. Então, o que que seria essa coisa que nós compramos por impulso e que nós botamos dentro do nosso templo e a gente esqueceu que está lá? Muitas vezes, o que a gente afirma que comprou por impulso pode ser um desses traumas, pode ser uma das crenças, que no momento em que a gente viu aquilo lá, como diz, né, na loja, a gente foi, achou o máximo aquilo, achou que aquilo estava super certo, e nós trouxemos para dentro de nós. E aí, como aquilo ali, o tempo passou e ele não foi tão necessário, o que que nós fazemos? Guardamos para o momento em que a outra experiência vier, a gente já tem aquela ferramenta, não é assim que a gente faz? Quando a gente compra alguma coisa, não significa que a gente vai usar todo dia. Às vezes a gente precisa comprar um negócio para usar esporadicamente. Então, se é dessa forma, a gente pode nos utilizar de alguma, quer dizer, a gente pode esquecer que nós temos algumas ferramentas e que a gente só não está utilizando porque as provas não estão vindo. Então, eu, por exemplo, em uma determinada vida, eu percebi que a minha paciência foi para o ralo. Eu percebi isso. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a minha paciência. E de vez em quando, essa experiência, uma experiência simples ou mais complexa aparece na minha vida para que eu possa trabalhar a paciência. Só que, em razão de eu ter tido uma vida bem exaustiva para trabalhar a paciência, eu começo uma outra existência e realmente, no início dessa minha existência, Nossa Senhora da Penha, sou privilegiada. Minhas experiências não trabalham a minha paciência. E aí eu vejo um monte de gente impaciente, e aí eu olho e falo, nossa, por que esse pessoal é tão impaciente, né? Que dificuldade esse pessoal, todo mundo fazendo essa cena toda, e estou eu vivendo a minha vida, mas me achando paciente. Aí a vida olha e fala assim: agora que ela teve todas essas experiências, observou esse pessoal todo impaciente, fez as análises, né, os julgamentos dela em razão dessas circunstâncias. Então, agora é a hora dela. E vai lá e, puf, bota aquela experiência de um motoqueiro passando na frente do carro e a fechando, e ela quase atropelando o motoqueiro. E aí, nesse momento, toda a paciência foi lá para o ralo. E aí, nessa hora, ela fala: Meu Deus do céu, eu me achando o máximo, a dona da cocada preta. E aí, de repente, agora eu percebo que eu não sou tão paciente quanto eu achava. Mas eu estava enganando a mim mesma, eu estava querendo é, é, esconder de mim uma personalidade que eu tenho? Às vezes não. Às vezes eu simplesmente estou tendo um pouco de férias, um recessozinho dos testes que são necessários para mostrarem para mim aquilo que eu ainda preciso trabalhar. Mas sempre vão aparecer de uma forma pequena, maior, exacerbada, não importa, mas sempre estarão trazendo para mim as experiências que são necessárias e num momento certo para eu poder lapidar aquilo que ainda está necessitado de trabalhar. Então, quando eu me questiono, gente, será que eu posso enganar a mim mesma? Eu não sou quem eu acho que eu sou. A minha resposta, ela é muito simples. A gente até sabe quem é,
Mas em muitos momentos, porque a gente vive trabalhando as nossas personalidades, as nossas virtudes e desvirtudes, muitas vezes, a gente pode se enganar, achando que já alcançou determinados patamares que a gente ainda não se encontra. Eu posso também querer me enganar? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Pode estar escancarada determinada personalidade em mim, mas eu não quero enxergar. Isso é uma escolha minha. Faz parte da pessoa que eu sou. Por quê? Porque no momento em que eu tomar consciência de que eu tenho essa personalidade, que eu quero escondê-la de mim, eu vou flagrar uma outra face de mim mesma, que é o medo de quem eu possa ser ou estar neste momento. Tudo bem, Léo? Em um grande grupo, por que acabamos por entrar em sintonia com as energias do local e ficamos todos na mesma linha de pensamento? Bem, temos várias respostas para essa pergunta. Vamos lá. Quando nós pensamos num grande grupo, nós pensamos numa piscina, e uma piscina muito limpa, muito limpa. Acabou de ser tratada, a água foi limpa, tiraram todos os resíduos e resquícios que poderiam ter na água. E aí, de repente, um grande grupo entra nesta água, ok? Algumas pessoas bastante enlameadas, outras limpas. Tudo bem? Ok. Pensem neste grupo e numa piscina que comportou 20 pessoas e todas as 20 caíram na água ao mesmo tempo. Dessas 20 pessoas, 3 pessoas estavam enlameadas e todas as outras estavam limpas. Como vai estar o estado dessa piscina? Bem pouco suja, né? Essas 3 pessoas vão contaminar a água, mas a piscina em si, ela não ficará completamente suja. Dessas 20 pessoas, 5 pessoas estão enlameadas e as demais limpas. Da mesma forma, a piscina não ficará completamente enlameada, mas ficará mais enlameada do que só com 3 pessoas. Das 20 pessoas, 17 pessoas entram enlameadas e 3 limpas. Como fica a situação da piscina? Se a gente for observar agora, a piscina estará muito suja e, neste pormenor, possivelmente vai sujar as 3 pessoas que estavam limpas. Antes, quando tinham 3, 5 ou qualquer outro número menor do que essa, possivelmente nesta piscina, vamos lá, nesta piscina, quando essas pessoas entrarem, as 3, 5 pessoas que entrarem, quando elas se depararem com o ambiente que elas se encontram, um pouco daquilo que elas estavam carregando sairá delas. Ou seja, elas vão entrar sujas e vão sair menos sujas. Não vão sair limpas, vão sair menos sujas. Não é assim? Só se elas
entrarem nessa piscina, e nesta piscina, quando elas entrarem, elas buscarem se alinhar com a água dessa piscina. Ou seja, gente, o que que essas pessoas podem fazer? Elas se limparem nesse ambiente. O ambiente está limpo, as 3 ou 5 pessoas entram, vão ali, elas tiram os resquícios, aí elas vão sair mais limpas do que entraram. Não vou dizer que talvez, em razão da sujeira que elas travam, talvez elas não se sintam completamente limpas, mas melhores do que entraram. No momento em que elas se limpam, algumas pessoas que estiverem próximas delas podem se sujar um pouco, mas não o suficiente para saírem de lá como elas entraram. Tá dando para entender o exemplo? Ok. Quando nós falamos de 17 pessoas entrando num ambiente extremamente equilibrado, né? A piscina limpa, muito limpa, 20 entraram, 17 estão sujas. Neste momento, essas pessoas contaminarão completamente essa piscina. E o que que vai acontecer com as 3 pessoas que não estavam sujas? Possivelmente elas vão se sujar. O que essas 3 pessoas elas podem fazer para elas não serem impregnadas por aquilo que foi trazido pelas outras pessoas? O que que elas devem fazer? Dar o fora da piscina, para não se sujarem completamente. Não é assim quando a gente está num ambiente em que parece que o ambiente está assim, você chega, o ambiente está desagradável. E você está ali lutando para você ficar bem. Chega uma hora que você fala assim: não dá, não consigo. Estou sozinha aqui. Sozinha no sentido, né, da piscina estar suja o suficiente para eu entender. Não posso ficar aqui, eu tenho que sair. Eu tenho que ir para outra piscina. Essa aqui não dá. Essa está suja, precisa limpar. Então, quando a gente fala num grande grupo e a gente acaba entrando em sintonia, muitas vezes é porque, se você está neste grupo, existe uma certa simpatia sua pelas pessoas, né, que se encontram ali. Alguma coisa pode estar vinculando vocês a essas pessoas. Se de repente, quando você está no meio dessas pessoas, você percebe que aquilo que os une é a única coisa que existe, porque todo o resto está num contrassenso, está contraditando aquilo que você acredita, você tem uma escolha. Só que muitas vezes a gente tem medo de sair da piscina. Porque se a gente sair da piscina, a gente vai perder os amigos, vai perder a companhia, vai ficar sozinha, vai ter que ficar no sol fora da água. E nem sempre a gente quer isso, não é? Aí, para que eu possa não perder os amigos, não perder a companhia, não ficar no sol, eu acabo me entregando à água suja. Mas a pergunta aqui, ela falou, né? Ela não veio falando só com a ideia de que as pessoas estão sujas. A pessoa, quando ela perguntou, quando a gente pensa nessa pergunta, eu, por exemplo, respondi todo baseado na ideia do negativo. Mas muitas vezes, se você tem um grupo que está coeso em suas ideias, um grupo que ele está com um pensamento bem positivo em relação às coisas, quando vem uma pessoa que tem um pensamento completamente diferente, ela também pode se contaminar com os pensamentos positivos. Ela pode, como dizia Anderson, vou aqui fazer outra menção a Anderson, né?
que Anderson chegou uma vez numa palestra, quando eu falei contaminar, ele falou assim: não é contaminar, contaminar é negativo, é contagiar. E aí, nessa palestra, foi explicado que o contaminar também pode ser de uma forma positiva. Então, neste momento, que seja contagiar ou contaminar, né? Neste momento, uma pessoa que ela pode estar em dissonância àquilo que o grupo está pensando, ela entra e ela começa a escutar vários pensamentos, várias pessoas com um comportamento diferenciado dela, e aí ela olha e fala: Nossa, isso é muito legal. Ou seja, às vezes está todo mundo limpo, ela vem suja. E ela percebe como essas pessoas estão libertas, elas estão bem, elas estão se sentindo bem. E ela, por exemplo, enlameada, ela está se sentindo suja, está se sentindo fedorenta. Ela não quer continuar, ela quer ficar bem. E aí ela, em vez dela entrar na piscina, ela pergunta: onde é que tem o chuveiro? E aí ela vai para o sujeiro, tira a lama e entra na piscina, aonde a água está limpa. Respondi, Léo. Vamos lá. Próxima pergunta. É, sabendo dessa minha ignorância, eu posso solicitar a ajuda de outros para me ajudar a analisar com mais coerência uma situação em que eu não esteja conseguindo analisar com sabedoria? Claro que pode, claro que pode. Existem muitas pessoas que elas afirmam que você não deve ficar abrindo muito seu coração para determinadas pessoas, porque algumas não querem o seu bem. E às vezes você falar determinada coisa com alguém pode atrapalhar o seu percurso. É claro que quando a gente deseja trabalhar a nossa ignorância, a gente sempre vai tentar buscar pessoas que são de nossa confiança, né? Quando a gente vai nos esclarecer de alguma forma, a gente vai tentar buscar o conhecimento, um conhecimento que não temos, e muitas vezes a gente vai tentar buscar uma pessoa que tenha respostas para as nossas perguntas. Então, são pessoas de confiança para isso. Então, é, quando eu sei da minha ignorância, é mais fácil eu buscar ajuda do que quando eu, segundo a pergunta de cima, né? Eu tentando enganar a mim mesma, achando-me sábia o suficiente, eu acabo tropeçando muitas vezes, porque eu não quero admitir que eu ainda não sei tudo. Então, saber da minha ignorância é muito importante para mim. Pedir ajuda a outras pessoas também é interessante, também é importante. O que eu preciso saber e fazer é, ao pedir ajuda, saber para quem eu estou pedindo ajuda. Então, se eu, por exemplo, estou com um problema de saúde, que é ortopédico, eu não vou para um proctologista, só para implicar com os homens, né? Eu não vou para um proctologista. Se eu estou com um problema, eu vou para aquele que saberia me dar uma resposta baseado no meu problema. Se eu, de repente, não sei qual é o meu problema, então eu posso buscar na pessoa que eu acredito que é, por exemplo, um médico que é especializado em clínica médica, para que eu possa saber qual médico procurar. Vocês entenderam a diferença? Então, se eu, pela minha ignorância, eu nem sei o que eu tenho, possivelmente o que eu vou fazer? Eu vou buscar na pessoa que eu mais confio, que eu entendo que tem uma sabedoria de vida, né, uma experiência, para essa pessoa poder me ajudar a flagrar qual é o meu problema, qual é a minha ignorância,
o que é aquilo que eu precisaria trabalhar, e talvez depois eu ainda precise de ajuda de outras pessoas para eu poder resolver o meu problema. Mas para cada coisa dessa natureza, eu preciso estar aberta para eu analisar a resposta que for dada. Porque se eu pergunto, mas eu não quero saber a resposta, ou se eu pergunto, mas no final me incomoda que o outro saiba mais do que eu, então eu preciso primeiro entender que o meu grande problema é que eu estou exacerbada no meu ego, né? Na minha forma de enxergar a minha vida. Léo? Agora, a Eliane quer fazer uma pergunta. Então, Eliane, você pode sair do mundo e perguntar diretamente à nossa palestrante. Fala, Eliane. Você deu um exemplo da paciência que você vivia num ambiente onde você tinha paciência, e aí você considerava ter, até que você chegou um momento que você descobriu que não tinha. É, a minha vida inteira eu vivi num ambiente onde a minha autoestima, o meu valor foi muito massacrado, digamos assim. E agora, depois dos 50 anos frequentando a casa, é que eu estou descobrindo o meu valor. Eu queria saber se isso vem com a gente no nosso plano encarnatório, ou se, tipo, eu estive perdida esse tempo todo, ou isso aconteceu no momento certo, porque é como se eu tivesse encontrado a piscina limpa agora, nesse momento. Ok. Eliane, preste atenção. No nosso planejamento reencarnatório, nós nunca teremos um planejamento aonde as pessoas que estão ao nosso redor seriam programadas para nos fazer o mal, ok? Ninguém. Todo o nosso planejamento reencarnatório, ele vem com um propósito de nós aprendermos. Mas é claro que, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que, em razão da minha timidez, eu tive muito problema, tá bom? Muito problema. Nas minhas vidas anteriores, eu acabei não adquirindo a capacidade de ser uma pessoa independente por causa desse meu problema da timidez. Ou seja, gente, orgulho exacerbado. E aí, o que acontece? Nessa existência, para que eu pudesse ter uma projeção, né? Um impulso para que eu acabasse com a minha timidez. Eu vim numa família onde as pessoas, elas, vamos botar dessa forma, elas teriam a característica delas seria ter pouca paciência para a timidez que eu possuo. A característica delas. E se elas estivessem, a proposta delas, por exemplo, era ter paciência com a minha timidez, entendeu? Elas têm a proposta de elas serem pacientes com a minha timidez. E eu tenho a proposta de eu vencer a minha timidez. Mas elas são pessoas que elas tendem a ter pouca paciência. Então, o que que acontece? Na minha vida, quando a gente se juntou, no momento em que eu tinha minhas crises de timidez, né? Essas pessoas, elas faziam o quê? Elas falavam assim, não, você não pode continuar desse jeito, você tem que seguir em frente. A gente pode ser tímido, mas a gente tem que seguir em frente, é aquela coisa. Pela falta de paciência, de passar a mão na cabeça e tudo mais, o que que essas pessoas fizeram? Com a forma delas serem, elas foram me empurrando, do jeito que elas sabiam fazer, percebe? Então, às vezes, a gente olha, entra numa família que a gente fala assim: olha,
É, eu caí de paraquedas aqui, gente, porque ninguém me compreende, ninguém compreende as minhas dificuldades, ok? E aí a gente olha e até acha que, de uma certa forma, essas pessoas elas vieram mais para nos machucar do que para nos impulsionar para frente. Só que em algumas situações, se a gente olhar bem, sabe, bem caridosamente nas, nas vivências que nós tivemos, dentro de um contexto, essas pessoas estavam dando o melhor delas. E a gente, mesmo se sentindo traumatizado, mesmo a gente se sentindo massacrados, olha, a gente aprendeu alguma coisa. Nem que fosse, Eliane, por incrível que pareça, valorizar a piscina que a gente só achou com quase 50 anos. Entende? Porque talvez, e aí a gente pode olhar, porque a gente nunca a gente está trabalhando só um único parâmetro na nossa vida, talvez a gente nunca tenha valorizado as pessoas que nos valorizavam. Percebe? Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou dizendo que às vezes a gente precisa de pessoas que não nos valorizam tanto, para a gente, quando encontrar pessoas que nos valorizam ou veem em nós aquilo que a gente não consegue enxergar, a gente olhar e falar: nossa, agora muita coisa faz sentido. Porque muitos dos nossos ensinamentos eles estão mais baseados na nossa falta de visão. Lembra do nosso tema, além das aparências? Da nossa falta de visão sobre nós mesmos, da nossa falta de compreensão sobre as nossas dificuldades, porque a gente acaba não enxergando face a ao que a gente quer alcançar, às vezes a gente quer ignorar que a gente ainda precisa de carinho, amor e proteção de nós mesmos. Se eu não te respondi, respondi? Ok? Uma outra coisa que eu quero perguntar, e Léo, por favor, anota esse horário da, da palestra e depois passa para mim. Eu quero te perguntar se você vai ficar tranquila que isso fique gravado no YouTube, porque senão eu corto a sua pergunta e a minha resposta. Tá tudo bem? Tá? Ok. Então, Léo, marca essa hora para eu tirar essa minha observação, por favor, né? Mas é só para vocês lembrarem, né? Aqui a gente está entre amigos, mas às vezes isso vai lá para o YouTube e às vezes a pessoa fala: Nossa, fiz a pergunta, mas não gostaria que ela fosse publicada. Então, só para ficar bem tranquilo isso. Léo, acabaram as perguntas? Sem mais perguntas. Ok. Bem, gente, gostaria muito de frisar essa ideia que hoje eu quis trazer para vocês. Às vezes sai da nossa boca algo que escandaliza quem está nos ouvindo. E nos escandaliza de tal forma que a gente nem quer mais estar com a pessoa que estava ao nosso lado e que, de uma certa forma, nos trazia um conforto, sabe, a gente amava essa pessoa de alguma forma. Então, quando essa pessoa fala as coisas que, né, que a gente escutou, a gente pode se escandalizar muito e até duvidar de como nós somos capazes de estar com esta pessoa, que é o exemplo que nós temos, por exemplo, que nós temos lá no livro Nem Tudo é Karma,
onde o marido descobriu, né, da esposa algumas coisas e no final ele ficou muito mal, aonde a gente se depara com experiências e a gente faz uma análise e fala, meu Deus, como eu fui capaz de atrapalhar tanto a vida de uma pessoa e nem parei para pensar naquilo que ela sentia. E às vezes, mesmo escutando da pessoa determinadas coisas, aquilo ainda é uma máscara. Aquilo ainda não é o cerne da pessoa. E muitas vezes a gente deixa essa pessoa de lado por causa daquilo que ela joga para fora, por não saber fazer diferente. E quando a gente tem a oportunidade de realmente conhecermos essas pessoas, quando elas se dão a oportunidade para nós de falar conosco o que elas realmente sentem, às vezes a gente até se arrepende de tudo o que pensamos sobre elas ou sobre ela. Então, a nossa vida, gente, ela é muito mais do que aquilo que nós enxergamos. Ela é muito mais do que nós interpretamos das experiências da vida. Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa, ela tem suas razões, seus motivos, e muitas vezes ela não coloca para fora quem ela realmente é. Ela só demonstra para nós uma pessoa que está tentando se proteger e, às vezes, para se proteger, ataca. E quantas vezes nós mesmos não fazemos isso? E se nós temos dificuldade de olharmos para dentro de nós e enxergarmos além daquilo que nós mostramos para nós, imagina se a gente vai bem interpretar o outro. Por isso que a gente não deve julgar. Por isso que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Porque nós não sabemos de nada. O que nós precisamos, mais do que nunca, é nós olharmos para o outro e enxergarmos no outro uma pessoa que está na mesma labuta que nós, que está buscando o seu crescimento, que está buscando se conhecer e conhecer o mundo. E é em razão disso que todos nós merecemos muitas chances. Mas quando falo isso também, estou falando que alguns relacionamentos podem ser tóxicos e que a gente pode aprender muito com o outro, sem termos que nos intoxicar com essas mesmas pessoas. Ou seja, eu posso aplicar o perdão que existe em mim, a possibilidade de perdão que eu consigo dar, eu posso aplicar isso em relação às pessoas que às vezes podem me magoar, mas eu não preciso vivenciar a minha vida com estas pessoas. E mesmo quando a gente fala em família, se nós já fizemos tudo o que nós tínhamos condição de fazer, jamais se esqueçam disso, dessa primeira etapa, de nós fazermos tudo o que pudermos e, de repente, não conseguirmos um resultado que não nos maltrate tanto, né? Então, a gente precisa se afastar, amadurecermos para, quem sabe, retornarmos mais tarde, capazes de compreender a ignorância alheia. Porque uma coisa eu vou dizer a vocês também: dar as costas para um pai, para uma mãe, para irmãos,
mesmo quando eles são extremamente tóxicos. Nós nunca saímos dessa escolha ilesos. A gente sempre acaba muito dolorido quando a gente tem que tomar uma atitude dessa. Para isso, precisaremos saber quem somos, compreendermos as nossas escolhas, compreendermos que realmente a relação não estava boa e que nós não deixamos de amar nossos pais, nossos irmãos. O que nós hoje estamos fazendo é nos resguardando das ações deles, mas não é que a gente os odeia. Isso é importante demais nós sabermos, porque quando a gente sai dessas relações achando que está odiando quem era para nós amarmos, porque cada um deles já foi um amor na nossa vida, nós jamais seremos plenamente felizes. Tudo bem. Eu espero que hoje possa ter sido um estudo gostoso, mas esclarecedor. Eu espero que hoje a gente possa sair daqui com uma nova visão sobre as aparências. E, antes de mais nada, desmistificarmos essa ideia de que o que a gente está enxergando é a verdade absoluta e que nós sabemos tudo aonde nós ainda não sabemos de nenhum terço. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração. Pai, hoje iniciamos esse estudo muito gratos e sairemos deste grupo, deste estudo, muito mais gratos ainda, porque tudo aquilo que nós podemos raciocinar, refletir, nos trará mais subsídios para que nós consigamos dar passos mais fortalecidos neste caminho até o Senhor. Somos tão ignorantes, Pai, mas ainda assim já adquirimos algum entendimento e será por este entendimento que nos daremos mais condições de olharmos para a nossa vida e enxergarmos mais profundamente aquilo que faz tanta diferença para nós. Que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, conosco, nos dando a potencialidade de enxergarmos além das aparências. Assim seja.